Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, este é o Domingo da Palavra de Deus, instituído pelo Papa Francisco. Ainda que no Brasil nós já tenhamos um mês dedicado à Bíblia, mês de setembro, o Papa quis que a igreja no mundo inteiro destacasse esse dia de forma especial para que nós nos voltássemos para a palavra e a valorizássemos ainda mais. A palavra é o próprio Jesus. Nós não somos a religião do livro, nós somos a religião da palavra. A palavra, que é o próprio Deus que nos fala, se encontra contida no livro, a Bíblia. Mas a palavra é muito mais. Jesus é a palavra feita gente. E hoje nós vemos no Evangelho um momento único da vida de Jesus em que ele praticamente apresenta a sua missão, o seu programa de vida. Aqui ele veio a esse mundo. É como se ele dissesse: chegou a hora, é isso que eu vim fazer no meio de vocês. E quem nos conta isso é o evangelista Lucas, este mesmo que vai nos acompanhar ao longo de todo este ano. Lucas não conheceu Jesus, mas ele se converteu a partir do testemunho daqueles que caminharam junto com Jesus enquanto Jesus estava nesta terra, antes de morrer e ressuscitar. Então Jesus vivo se encontra também presente na comunidade, que é como um corpo, cujos membros têm grande importância, todos diferentes, como também no nosso corpo, não é? A gente não pode dizer que o nosso pé é menos do que a nossa mão, enfim, nós precisamos de todos os membros, de todos os órgãos
para o bom funcionamento do organismo. E se algum deles vier a faltar, é claro que o corpo como um todo sente. Então nós temos a presença deste Deus também nesta igreja que é corpo místico de Cristo. E Lucas vai hoje escrever este evangelho, fazendo uma introdução e dirigindo-se a um tal de Teófilo. A palavra, o nome Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então não é a uma pessoa, a um personagem que ele escreve, é a todos aqueles que querem amizade com Deus. E Lucas hoje vai nos mostrar que Jesus está na sinagoga, um espaço de oração, de escuta da palavra. E é nesse momento em que Jesus volta para Nazaré, onde ele havia se criado, que ele abre diante de todos o livro do profeta Isaías e proclama essa palavra que na verdade é uma descrição da sua própria missão. Então Jesus, ele mostra que todas as promessas do Antigo Testamento, todas as profecias se cumprem nele. Ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Quem são esses pobres? Além daqueles que carecem de coisas materiais, e eles estão no meio de nós, não adianta a gente negar, não é? São pessoas necessitadas de coisas que talvez para nós sobrem. Além destes, Jesus também fala aos pobres que vivem uma miséria no seu espírito, pessoas que estão perdidas, feridas, cansadas, que precisam enriquecer-se da graça de Deus. Jesus também vai nos lembrar que é preciso ter esperança. Então, dar uma boa notícia aos pobres é mostrar que Deus é o nosso tesouro maior. E não apenas com as palavras, mas também com a nossa maneira de ser e sendo a providência na vida das pessoas. Jesus ainda nos fala que ele veio para libertar os cativos. Estes são presos não apenas por grades, não é? Mas são todas as pessoas que se sentem como que atadas pelo medo, pelas angústias, pelas mágoas, pelos vícios. Quantas prisões que precisam de libertação na vida de cada um de nós, meus amados irmãos. Quantas correntes precisam ser quebradas em nós, que estamos aqui dentro da igreja e somos esta igreja. E Jesus, ele promete uma libertação que é plena. Por isso nós devemos nos abrir a essa graça que ele nos dá, primeiramente para aqueles que se aproximam dele. Jesus fala também que veio para devolver a vista aos cegos, pessoas que de fato não enxergavam fisicamente, mas acima de tudo Jesus quer dar uma visão espiritual, porque a cegueira espiritual é a mais grave, quando nós não queremos enxergar algumas coisas, ou quando nós não conseguimos enxergar por conta da situação em que nós nos encontramos. Então Jesus quer que nós também enxerguemos o nosso semelhante. É muito fácil hoje a gente se alienar, é muito fácil a gente se distrair no mundo que a gente cria para nós mesmos, não é? É muito fácil às vezes a gente até negar o óbvio, quando a gente não quer ver algumas coisas. E tem gente que é especialista até para argumentar de uma maneira, permitam-me dizer, furada, não é? Coisas que na verdade elas não querem aceitar. Então é preciso abrir os olhos. Jesus vem para romper com toda a cegueira e nos devolver a visão. Primeiro, a visão de que nós somos filhos amados de Deus, que Ele nos ama. Como nos falta isso? Se a gente sentisse mais esse amor de Deus, nos abrindo para Ele, como seriam diferentes as coisas? Nós nos sentiríamos mais confiantes, mais agradecidos, mais atuantes, enxergar o valor que nós temos. Quantas pessoas hoje, às vezes, acabam se vendendo por tão pouco na sua carência, porque perderam contato com o seu próprio valor. Então nós precisamos enxergar o quanto nós somos preciosos aos olhos de Deus, que nos faz ver de uma maneira nova.
Por fim, Jesus fala que veio proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele mostra que o tempo da espera acabou, porque Ele já está no meio de nós. A sua presença é o presente para nós. E Jesus por fim vai dizer uma palavra-chave. Ele diz assim: hoje se cumpriu esta profecia. Hoje. Então Jesus não é personagem do passado, Ele atua ainda hoje, e Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E a missão que nós temos é hoje. Nós não sabemos como será amanhã. Eu lia agora há pouco que o Brasil enfrenta uma epidemia de ansiedade. Quem diria, não é? Ansiedade parece uma coisa invisível. A gente poderia falar de tantas outras epidemias, mas de ansiedade. Pessoas extremamente ansiosas, porque não sabem como será o dia de amanhã, devido a uma série de fatores. Mas Jesus nos faz olhar para o hoje. Claro que nós temos a esperança do amanhã também, mas é hoje a graça que Ele dá, é hoje a palavra que você recebe, é hoje a bênção que o Senhor está dando. É claro que você não vai receber tudo hoje completo, é um caminho que nós fazemos, mas hoje Ele dá a graça necessária para esse dia. E se a gente vive um dia após o outro, com a graça de Deus, a gente chega muito mais longe. Às vezes a gente usa essa expressão, estou vivendo um dia após o outro, como se fosse uma coisa que a gente arrastasse, né? Uma coisa pesada. Quem dera a gente dissesse, né? Estou vivendo um dia após o outro na graça de Deus. Jesus é aquele que nos mostra que hoje é possível sim nos perguntarmos como nós podemos ser um instrumento de Deus no nosso dia a dia, porque Jesus não veio apenas dizer o que Ele veio fazer, Ele veio também nos propor a sermos como Ele. Então, quando Jesus apresenta o seu programa de vida, Ele mostra quem Ele é e também quem nós somos convidados a ser, a nossa missão como cristãos. Você já tem os seus propósitos para esse ano de 2025? Nós falávamos isso no finalzinho do ano passado, né? Mas vamos relembrar. Nós temos propósitos, um programa de vida para este ano? Deus faz parte deste programa de vida? Portanto, nos perguntemos, como eu posso ser também a graça de Deus nos locais em que eu estiver? E você pode se perguntar, como é que você pode agir na sua casa a partir de agora? Como você pode se portar no seu campo de trabalho, ou onde você atua durante a semana? São perguntas que nós podemos nos fazer para nós encontrarmos também o nosso caminho alinhados à missão de Jesus. Que com o coração aberto nós possamos permitir que o Senhor, que nos ungiu, também nos envie com a força do Espírito Santo. O mesmo Espírito que impulsionou Jesus também está em nós e nos impulsiona para que nós, nos colocando nas mãos de Deus, façamos também coisas extraordinárias diante de situações e dias ordinários, ou seja, dias comuns. É na rotina do dia a dia que a graça de Deus pode acontecer. Que essa graça seja acolhida por nós hoje, para que ela seja também espalhada por nós amanhã e ao longo de toda essa semana. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,